Oi, Laís, boa noite, tudo bom? Bem-vinda, viu? Boa noite. Vamos lá então, né, pessoal? Apresentando a tela aqui para vocês. Minha tela tá aparecendo certinho aí, galera? Alguém dá só aquele alô lá. Deixa eu ver aqui o chat. Sim, tá aparecendo aí. Bom demais. Então vamos lá, pessoal. Descendo aqui. Na aula passada que vocês fizeram comigo, né, a gente começou com aquelas questões de física, não foi? E aí, logo após a física, a gente começou a biologia e não tinha dado para terminar. Aí hoje a gente vai estar terminando aquela parte de biologia e começando e terminando também a parte química. Fechou? Para nas próximas aulas a gente poder trabalhar matemática, que eu sei que vocês estão aí doidos para ver a matemática, não é mesmo? Então vamos lá, descer aqui na questão que a gente parou. Então na aula passada a gente fez essa do peixe, né, da questão de óptica, essa também é da questão dos resistores, e a gente também chegou a fazer essa questão 13. Então vamos lá, dando continuidade aqui, pessoal. Questão 14. As organelas celulares são estruturas mergulhadas no interior da célula eucarionte, desempenhando funções distintas. Assinale verdadeiro ou falso para as alternativas. Ótimo, então vamos lá. É uma questão aqui claramente sobre citologia, né, pessoal? Então, por que não? A gente vai dar uma relembrada aqui agora sobre organelas e sobre a divisão celular. Joia, qualquer dúvida que vocês tiverem no meio desse caminho, é só vocês me chamarem aqui. Show. Eu vou abrir aqui no... Vou fazer assim, ó. Eu vou abrir aqui no celular e eu consigo ficar aceitando a galera. Cadê? Apareceu aqui, sumiu. Enfim, vamos lá, né? Aí apareceu. Show, ficar com o eco. Então, ficar aceitando o pessoal aqui. Agora sim. Então vamos lá, né, pessoal? A questão ela vai estar falando sobre a questão das organelas, sobre a questão da divisão celular e mais um pouco. Tá joia? E a gente vai estar falando de tudo e mais um pouco. Então vamos lá, pessoal. Das organelas, vocês viram lá que ele estava falando de uma célula que é eucarionte, correto? Mas, antes da célula eucarionte, a gente encontra qual célula? A célula procarionte, que deu origem a esse trem todo aí, né? Então, olha só, pessoal. Lembrar, células procariontes são as células que deram origem às nossas, ou seja, são células mais simples, porém, só porque elas são mais simples, não quer dizer que elas sejam menos eficientes ou algo do tipo, tá? Elas servem bem, por exemplo, para uma bactéria. Então, vamos lá, o que vocês têm que sempre saber que tem uma célula procarionte, tá, pessoal? Citoplasma ou citosol, né? Que vai ser um líquido, é um gel mesmo, pessoal. 80% dele é constituído de água mesmo, tá? Ou seja, citoplasma tem em todas as células. Outra coisa, pessoal, essas células procariontes também vão ter o quê? Cromossomos bacterianos, né? O mesmo DNA circular que a gente encontra em qual organela, pessoal? Nas mitocôndrias. Então, células eucariontes têm esse cromossomo bacteriano, que é o DNA circular. A gente também vai ter um nucleóide, pessoal, né? Que é como se fosse ali na região do cromossomo. Temos o nosso plasmídio também, tá? Lembrar qual é a diferença do plasmídio para o cromossomo bacteriano, tá? Questão do tamanho, tá, pessoal? Os plasmídios são DNAs circulares menores e o cromossomo bacteriano é um cromossomo em forma de círculo, é um DNA circular, só que ele é bem mais longo, tá? A diferença é essa, ok? Plasmídio e cromossomo bacteriano. Outra coisa também, eles vão ter muitos ribossomos, tá? Então a célula procarionte, ela pode faltar um monte de organela, mas ela tem que ter o ribossomo. Por quê? O ribossomo, ele tem a função principal de síntese proteica, certo? A gente vai estar vendo esse processo já já. Mas lembrem disso, tá? Ribossomo, ele é necessário para fazer síntese proteica, certo? Vamos lá.
E aqui tá para vocês, né, a querida célula procarionte, né? Aí é um desenho mais genérico, né, pessoal? Interessante que a gente consegue ver aqui até a região do mesossomo, né? Que seria uma concavidade aqui meio que digestiva, tá? A gente também consegue observar algumas outras estruturas que a gente não citou ali em cima. Então, olha só. Membrana plasmática, citoplasma e ribossomo tem que ter. Além disso, tem que ter também o nucleóide e tem que ter o DNA circular, certo? Além disso, pessoal, tem bactérias que têm coisas a mais e bactérias que têm coisas a menos, certo? Então, por exemplo, existe bactéria que tem cápsula, tem bactéria que tem fibra, tem bactéria que tem o quê? Flagelo, certo? E isso vai variar de tipo de bactéria para tipo de bactéria, certo? Outra coisa também que é importantíssima vocês estarem sabendo é o seguinte: essas barreiras aqui, ó, como cápsula, parede celular, que elas vêm por cima da membrana plasmática, o que elas podem fazer ali, pessoal, em relação à nossa defesa, tá? Elas podem ser resistentes a ela. Então, por exemplo, vocês já viram que existem vários tipos de antibióticos, né? Não sei se vocês já chegaram a ver isso, né? Mas a gente tem uma divisão básica ali de antibióticos que é o quê? Gram positivo e gram negativo, certo? Uma bactéria que ela é gram negativo, por que ela vai ser gram negativo? Porque ela provavelmente ela vai ter uma parede celular bem mais espessa. E aí, quando a gente vai fazer ali a coloração gram, só tomar água aqui. Quando a gente vai fazer a coloração em gram, né, que seriam as gotinhas, acaba que se a membrana plasmática ela tiver muito espessa, imagina essa membrana aqui mais espessa, né? Acaba que quando esses marcadores, no caso essa gotinha que seria o marcador gram, ele, pessoal, ele marca estruturas do citosol, tá? Então, se a membrana plasmática, a parede celular e a cápsula estiverem no meio, a gente não consegue chegar a essa coloração. Então, o que seria uma bactéria gram-negativa? Uma bactéria mais resistente. Então, um dos motivos de resistência de uma bactéria é o que, pessoal? Tem uma parede celular mais espessa, tem uma cápsula. Então, os antibióticos eles vão agir, pessoal, quebrando essas barreiras que estão ali na frente. Então, por exemplo, tem antibiótico que ele vai acabar abrindo um buraco, por exemplo, na parede celular. Tem antibiótico que vai, por exemplo, paralisar a replicação daquela bactéria. Tem antibiótico que vai paralisar o flagelo. Então, depende de antibiótico para antibiótico, mas eu quero que vocês entendam que eles vão estar vencendo essas fases. O antibiótico ele não vai estar agindo ali na bactéria ou na célula procarionte como um todo. Ela vai agir em algum pedaço ali, só que algum pedaço bem funcional no qual a bactéria não consiga manter sua atividade. Por exemplo, uma estrutura muito funcional de uma bactéria que sem ela não daria para existir. Um ribossomo. Então você pensa, se a bactéria ela perde o ribossomo, ela perde um monte de coisa, ela morre. Entendeu? Então se você administra um remédio, e esse remédio ele consegue, por exemplo, paralisar essa síntese proteica, aí seria um problema. Entendeu? Vamos lá, continuando. E nas células eucariontes, pô, agora a célula eucarionte, pessoal, é uma célula bem mais desenvolvida. Vale lembrar que a célula eucarionte, ela vem de um processo evolutivo da pró, né? Muitos até acreditam, pessoal, que essas células procariontes, elas fizeram como? Elas foram fagocitadas por células maiores e ao longo do tempo elas acabaram dando origem às células que são o quê? Hoje chamadas de mitocôndrias, as organelas. Então, para a gente passar aqui rapidinho, células eucariontes. Citosol, organelas citoplasmáticas, eu vou estar falando de todas elas, né, com vocês. E a parte também de citoesqueleto. Essa parte de citoesqueleto, pessoal, é muito importante e acaba que ela é muito ignorada também. Tá? Eu vou estar mostrando depois para vocês uma animação, mas olha que legal. Entendam isso. Células eucariontes, elas têm citoesqueleto, e esse citoesqueleto, pessoal, ele serve para quê? Tá? Ela vai criar uma rede de tubos e filamentos, tá? Que vão dar essa estrutura da célula que a gente vê hoje, que parece uma bola de basquete. Entendeu? Então, o que dá essa estrutura da célula de esfera, digamos assim, né? Seria o que, na verdade? É a questão dos filamentos dos tubos. Outra curiosidade também, tá? Inclusive já até caiu no Enem isso. Esses filamentos, pessoal, também estão responsáveis pela locomoção dessas células, tá? Olha que legal, vamos ver se a gente consegue achar aqui o vídeo no YouTube. Vamos ver se a internet colabora também, né? Se tem uma animaçãozinha aqui, não deve ser tão difícil achar assim, não. O negócio é carregar.
Aqui, ó. Tirar o som aqui para vocês não... Mostrar para vocês aqui, pessoal, é interessante esse vídeo, porque é uma animação de Harvard essa, tá? O pessoal às vezes adapta e tal. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa da célula, eucarionte. Olha que legal. Estão não conseguindo entrar. Vai ficar uns comentários por cima aí. Aqui, ó. Só pegar essa cena aqui para vocês verem, ó. Então, para quem ainda não entendeu ainda, qual que é a função desses filamentos e qual que é a função do... Aí, ó, pronto. Ó. Esses são os microtúbulos que eu estava falando para vocês, pessoal. Certo? E olha que legal. Esses filamentos, ó, eles vão estar dentro da célula todinha, ó. Eles também vão ser as vias. Então, não pense que esses filamentos eles estão só fazendo a forma. Eles são meio que as vias, ó. Olha que legal. E aí, ó, olha que interessante. Esse tubo aqui, ó que legal. Esse negócio aqui, pessoal, azul é uma célula, tá? E aqui são as proteínas actina e miosina andando sobre esses microtúbulos. Então a gente vai ter aqui, pessoal, receptores de membrana, proteínas que deslocam também em cima desses tubos, tá? E aí, tá vendo essa proteína aqui, ó? Como é que ela se prende nessa célula? Ela se prende por meio do citoesqueleto. Então você pensa, tem lá a bola, aí essa bola tem um filamento por dentro dela, e aí vem essa proteína, ela encaixa aqui, ela carrega essa célula e faz com que essa célula tenha um movimento por meio desses tubos, ó, tá vendo? Olha que interessante. Então esses microtúbulos, pessoal, eles vão dar consistência para a célula, eles vão fazer também vias que essas células vão conseguir também tá andando. Olha que interessante, ó. E são tubos que são o quê? Polimerizáveis, né? Ou seja, eles conseguem se quebrar e se remontar novamente. Eu vou voltar aqui, só essa parte aqui dele andando, que é muito engraçadinho. Ó. Então aqui, ó, todo mundo conseguiu ver, ó. Vamos lá. Esses microtúbulos, tá? Eles servem para a célula se deslocar. Então, o que faz o deslocamento da célula são esses túbulos, pessoal. Além disso, eles também vão dar forma a ela. Entendeu? Olha que interessante. Para quem fica se imaginando assim, né? Como é que uma célula vai de um lugar para o outro, né? Ela se desloca em cima dessas vias. Então, a célula não fica voando, pessoal. Ela sempre está presa em um desses tubos. Esses tubos eles vão ficar se formando e se formando, olha só. Então, a célula sem eles, ó, fica disforme, ó. Certo? Aqui é no núcleo dela, tá vendo? Ó? Isso aqui é uma mitocôndria andando dentro da célula, tá vendo? Ela também anda dentro de tubos, tá vendo? E aqui seria uma célula do lado de fora, andando, ó. Entendeu? Aqui são vesículas do complexo de Golgi. Então, tanto a célula quanto as organelas dentro delas, elas andam por meio desses tubos. Alguém não conseguiu visualizar isso ainda? É porque isso é muito importante, pessoal, para o vestibular. Todo mundo conseguiu visualizar aí, né? Alguém dá um ok aí. Professor, eu tô vivo, tô entendendo. Beleza. Ok. Obrigado, Thaís. Vocês são massa. Então, vamos lá, continuando. Então, o que essas células eucariontes vão ter de diferente, né, pessoal? Um núcleo. Basicamente isso, um núcleo. Certo? Esse núcleo organizado, ele também vem o que de diferente? Olha só. Quando a gente faz essa formação nuclear, pessoal, a gente acaba formando várias organelas que se originam desse núcleo. Então, por exemplo, vamos lembrar. O que é o núcleo? O núcleo é material genético, carioteca e nucleolo. Todos esses juntos vão formar um núcleo. A partir da carioteca, a carioteca é uma membrana. A partir da carioteca começa a se projetar outras organelas. Vocês conseguem ver aqui, ó, que tá tudo juntinho, ó. Aê, Camilinha, conseguiu entrar. Deu certo? Então aqui, pessoal, olha só. A membrana, tá, do núcleo, ela vai sofrer uma projeção e vai formar um complexo de Golgi, né? Vai formar retículo plasmático liso, retículo plasmático rugoso, tá? As vesículas, que são os lisossomos e os peroxissomos. Então, tudo isso vai ser formado por meio da carioteca. Então, entendam, pessoal, que a gente também pode chamar essas organelas de organelas o quê? Organelas membranosas ou organelas nucleares, tá certo? Outra coisa também que é muito importante vocês entenderem é o seguinte, tá? Existe uma sequência no qual essas membranas, elas vão seguindo. Então, por exemplo, a carioteca, logo após dela vem o retículo,
Logo após o retículo, se vem o complexo de Golgi. A Ana perguntou aqui, deixa eu ver. Questão dos tubos, né? Deixa eu ver aqui. O chat sumiu. O tubo que a célula anda e o que ela fica presa. Eles são formados pelos mesmos componentes? Sim, todos são, exatamente. Todos são túbulos e microtúbulos, né? É como se fossem os mesmos polímeros, sim. Você viu que esses polímeros eles ficam remontando e desmontando? Então, tipo, às vezes a via está formada ali, aí ela desmonta e monta ali, sempre de acordo com a necessidade de deslocamento. Então, por exemplo, eu preciso mandar uma organela X lá para o canto da célula. Aí a gente vai construir todo um caminho para essa organela seguir. O da célula também por fora, obviamente, vai ser um pouco maior, mas também funciona mais ou menos no mesmo esquema. O material é bem parecido, tá? Não vou dizer que é o mesmo, mas é muito parecido, tá? Segue o mesmo princípio. E aí, vamos lá, pensando agora em organela por organela, né? O primeiro que eu estava falando para vocês aqui, pessoal, que ele é comum tanto para células eucariontes como também para células procariontes, são quem? Os ribossomos, né? Que são os famosos aí por fazer a síntese proteica. Então, olha só, ribossomo, pessoal, lembrar, a principal função, síntese proteica. O resto é o resto, tá? Ribossomo, pessoal, ele pode estar tanto no citoplasma como no retículo endoplasmático rugoso. Se esse ribossomo tiver no citoplasma, galera, provavelmente a gente vai fazer uma proteína ali para a própria célula. Quando esse ribossomo ele está no retículo endoplasmático rugoso, ele vai fazer uma proteína para exportação. Entenderam? Então, ribossomo em citoplasma faz proteína para a própria célula. Ribossomo em retículo endoplasmático rugoso faz proteína para exportação. Tá? Vamos lembrar disso aí. E aí ela é a única organela que ela tem tanto nas procariontes como na eucarionte. É a única organela que vai ter essa igualdade aí, tá? E aí, o que vale lembrar, pessoal? Como é que esse ribossomo consegue fazer uma proteína? Bem simples, né? Vocês vão lembrar daquele processo, né, de síntese proteica, no qual a gente tem lá, eu já expliquei para vocês na aula passada, né? A gente tem lá no núcleo as etapas, então a gente vai primeiro fazer uma transcrição, certo? Depois um splicing, depois uma tradução, certo? E aí na tradução, essa tradução ela acontece aonde? Ela acontece na síntese proteica, certo? Show? Então vamos lá. Andando aqui na fileira, ó, o que acontece? A cada 3 códons que a gente está lendo ali daquele gene que foi extraído do núcleo, a gente vai estar trazendo ali um anticódon, ou seja, um aminoácido que representa isso. Então, a gente já tinha falado na aula passada, né? Só para passar revisando aqui. Aonde acontece a transcrição? No núcleo. E a tradução vai acontecer aonde? A tradução acontece no ribossomo. E aí é por meio da tradução que a gente faz o quê? Finaliza ali a síntese proteica, certo? Isso acontece no ribossomo, tanto no citoplasma quanto no retículo endoplasmático, tá? Falando em retículo endoplasmático, como eu falei para vocês agora, ele é a primeira organela, pessoal, logo após o núcleo. Então imagina, a gente sai do núcleo aqui, sai da carioteca, a primeira organela é quem? Retículo endoplasmático, entendeu? Ou liso ou rugoso. No caso rugoso ou granulado, pessoal, né, ele é responsável pela síntese de proteínas. E o retículo endoplasmático liso, ele é responsável pelo quê? Pela desintoxicação, tá, do nosso corpo. Além disso, ele também faz a síntese de lipídios, entendeu? Então, síntese de lipídios e desintoxicação do nosso corpo, quem é que faz o retículo endoplasmático liso ou não granulado? No caso granuloso, ele faz síntese proteica, né? Acho que eu já tinha até falado com vocês em outras aulas, né? Por exemplo, o nosso fígado. O fígado, ele vai ter nossas células chamadas hepatócitos. Esses hepatócitos, que são as células do fígado, eles são ricos em, por exemplo, retículo endoplasmático liso, porque eles vão fazer aquela função de desintoxicação, né? Por exemplo, quando vocês vão lá e tomam uns cachaça, né? Agora no carnaval não tá podendo, mas no carnaval sem pandemia, a galera mora dessa tá tomando umas, né? E aí o que acontece? O fígado ele vai sobrecarregar no sentido de desintoxicação do álcool, né? E aí quem é que vai estar trabalhando em cima disso? Retículo endoplasmático liso, tá? Como eu estava falando para vocês, vale lembrar algumas coisas, tá? Isso em relação a posições também de organelas. Vale lembrar, pessoal, que posição cis, tá? É sempre uma posição mais próxima e trans é uma posição mais distante, certo? Então, por exemplo, vamos lá. Aqui não sei se vocês conseguem reparar, mas olha que interessante. A gente tem aqui ó, o núcleo, aqui embaixo, ó. E aí bem colado mesmo, tá vendo? Tá vendo que é muito colado? Ó? Sai do núcleo, a gente já entra aqui no retículo.
E aí sai do retículo e já entra no complexo de Golgi. Então é tudo muito misturado aqui, certo? Ó, núcleo, a membrana aqui da carioteca, aí já vem, ó, retículo endoplasmático. Então eles são tudo muito colados, tá? O liso também é a mesma coisa. E aí, como eu tava falando pra vocês, pessoal, cis é perto, trans é longe, tá? Então cis é mais junto, mais ao núcleo, e trans é mais longe do núcleo, tá? Aqui, como eu tava falando pra vocês, a questão das células hepáticas, né, os hepatócitos. No retículo endoplasmático liso, a gente vai ter essa função de desintoxicação, de limpeza, tá? Outra coisa também que é muito importante que o retículo endoplasmático liso faz, que também é muito comentado, né? É a questão dos hormônios gonadotróficos, né? Então, por exemplo, temos ali nosso ovário, né? E temos também o espermatozoide, no caso, né? Que sai dos testículos. Então, tanto o testículo quanto os ovários, eles vão ter o quê? Funções gonadotróficas. Como assim, professor? Eles vão ter funções endócrinas, pessoal. E aí, o que uma célula endócrina faz? Ela vai expelir, ou seja, ela tem uma produção também ali para dentro do nosso corpo, tá? Parte desses hormônios gonadotróficos, né, como progesterona, testosterona, estradiol, né, que é o estrógeno, eles são sintetizados por meio também de retículos endoplasmáticos lisos. Por quê, professor? Como assim? Eu não falei para vocês que o retículo endoplasmático liso, ele é responsável pela formação de lipídios também? Esses hormônios gonadotróficos, pessoal, eles são hormônios o quê? Apolares, ou seja, são hormônios lipossolúveis. Não é à toa, né, pessoal? As meninas sabem muito bem, os meninos também. Progesterona e estrógeno, né? Quando vocês estão no período fértil, por exemplo, estrógeno e progesterona está no pico. Ou, por exemplo, se a mulher está grávida, também estrógeno e progesterona fica no pico. E quando estrógeno e progesterona está no pico, como eles são apolares, ou seja, são lipossolúveis, esses hormônios, né, eles acabam se depositando em estruturas o quê? Lipídicas. Mas, né, meninas, no caso fica mais ali no quadril, né, no buchinho. Então, é aquelas regiões ali que a gente vai ter uma maior quimiotaxia para esses hormônios, tá? Não é à toa que quando a mulher, ela acaba, entra na menopausa e tudo mais, né, ela começa a ter um acúmulo ali na região do quadril, e dá aquela engordadinha. A mulher grávida também rola muito isso. Mas não pense que é só mulher, né, pessoal? O homem também, né? A testosterona também, ela é lipossolúvel, certo? Ou vários outros hormônios, vitamina D também é lipossolúvel. Então entendam que essa produção gonadotrófica de hormônios, ela acontece também no retículo liso, tá? E aí também vem a questão das células estriadas, das células musculares cardíacas, né? Não cardíacas, mas a estriada esquelética em forma geral, né? Então, tanto a cardíaca, quanto a lisa, quanto a esquelética, todo o músculo em si, né? Vai precisar de quê? Então, todo músculo, independente se ele é voluntário ou involuntário, né? Ou no caso, musculatura lisa, ela é involuntária, musculatura estriada esquelética, ela é voluntária. Então, sendo voluntário ou não, músculo, você sabe que músculo faz o quê? Contrações, né? Então, o músculo ele faz contração, e essas contrações elas acontecem por meio de duas coisas. Primeiro, o deslizamento entre a actina e a miosina, e também vem da questão do cálcio, que vai estar se ligando ali a esses músculos para fazer essa contração, né? Formando também ali a questão de um ATP que vai ser gasto. Então, o que a gente precisa para o músculo se movimentar? Actina e miosina se deslizando uma pela outra, cálcio, né, e um ATP, certo? Então, como é que funciona? Vai lá. Tá, a actina e a miosina estão lá de boa. Eles recebem o cálcio, esse cálcio faz com que o ATP entre na função, e aí ativa e a gente contrai, né? Não é à toa, pessoal, que, por exemplo, se a gente está com pouco cálcio circulante, a gente acaba contraindo o quê? Câimbras, né? Então, se a gente está com pouco cálcio, a gente adquire câimbras, certo? Por que isso acontece? A cãibra, pessoal, ela vem quando o músculo ele capta esse cálcio, só que ele não larga mais. Então ele capta o cálcio e não solta mais. Qual que é a consequência de fazer isso? Se você capta esse cálcio e não solta ele mais, acaba que ele fica lá e o músculo ele contrai de uma vez e não solta mais. Essa é a cãibra. A cãibra é o quê? Falta cálcio no músculo, então seu músculo ele tenta captar o máximo de cálcio que dá, e aí numa dessas, seu músculo ele contrai de uma vez, ele não quer soltar mais o cálcio, e aí ele contrai, e acaba que fica aquela dorzinha ruim da cãibra, né? E aí, assim, pessoal, o que a mãe da gente fala pra caramba que a gente pode tomar ali para evitar a cãibra, né? Comer muita banana, né? Porque a banana a gente sabe que ela é rica em potássio. E aí o potássio ele faz co-transporte ali com cálcio, fazendo com que alivie, né? A gente vai tirar aqueles cálcios ali do músculo. Tá, pessoal? Só por curiosidade para saber se vocês estão estudando mesmo. Vamos lá. Qual que é o hormônio capaz de pegar o cálcio do sangue e colocar no osso? Qual que é o hormônio que faz isso?
Tira o cálcio do sangue e coloca no osso. Isso, calcitonina. Mateusão, muito bem. Mateus, quem é que produz a calcitonina? Quem é que produz a calcitonina? Tá aqui no pescoço aqui, ó. Tá fácil, no pescoço. Quem é que vai falar? Não precisa ser o Mateus, alguém responde, velho. Tireoide, isso aí, Mateusão. Boa. Boa, tireoide. E aí, Mateus, vamos lá. Já que eu já tô aqui puxando teu pé, qual que é o hormônio que faz o contrário a isso? Ele vai retirar do osso para colocar no sangue. É o... Qual que é o hormônio que tira do osso e coloca no sangue? Paratormônio. Muito bem, Ana, isso aí. E aí, só pra gente fechar aqui, né? Qual que é a glândula responsável pela produção do paratormônio? E aí? Quase, Matheus. Tem ali um sinal do hipotalâmico, né? Só que ela vai ser produzida onde? Paratireoide. Ou seja, ao lado da tireoide. Tá? Paratormônio é feito na paratireoide. Isso, a Thaís colocou aí. Boa, Thaís. E aí, lembrem disso aí, pessoal. Retículo endoplasmático liso armazena cálcio. Tá? Ou seja, pessoal, você pensa, as células do músculo, que a gente chama de miócitos, tá? Elas vão armazenar cálcio, por quê? Porque elas são ricas em retículo endoplasmático liso. Olha que legal. E aí o complexo de Golgi, pessoal, o complexo de Golgi ele vem logo após, né? Logo após esses retículos. Então, por exemplo, tudo que é fabricado no retículo vai ser o quê? Enviado para o complexo de Golgi. Vocês entendem isso? Tá? Então, tudo que é fabricado no retículo vai depois para o complexo de Golgi, tá? E aí lembre que o complexo de Golgi, qual que é a função dele? Armazenar e distribuir essas substâncias, tá? A gente vai ter também, como eu estava falando para vocês, uma face cis e uma face trans. Sendo que, pessoal, a face cis, ela é voltada para o retículo endoplasmático, tá? E a fase trans, ela é voltada para as vesículas, ou seja, para o lado de fora do complexo de Golgi, tá? Então, cis fica mais perto do núcleo, trans mais distante, tá certo? Então, olha que interessante, pessoal. Lá no núcleo, a gente envia as informações para com que as organelas trabalhem. Então, do núcleo que parte essa informação. E aí, nas organelas, a gente vai fabricar essas substâncias, seja uma proteína, seja um lipídio, tá? E aí, depois a gente vai mandar para onde? Para o complexo de Golgi, para ele armazenar e distribuir. Olha que interessante. Entendeu? Vamos lá. E quais são as funções desse complexo, né? Como eu já falei para vocês, ele recebe tanto proteína quanto lipídio, armazena, distribui, tá? Ele também tem uma função muito enzimática, pessoal, é interessante lembrar disso aí, tá? Que muitas das organelas, elas também têm funções o quê? Enzimáticas, né? De produção enzimática. Então, por exemplo, lá na nossa mucosa intestinal, tá? Na nossa mucosa respiratória, a gente vai ter algumas enzimas que vão estar catalisando algumas reações ali naquele tecido. Tá? E aí, esse complexo de Golgi também é responsável por fabricar essas enzimas. Então, algumas enzimas digestivas, tá? Algumas substâncias ali do aparelho respiratório que fabricam o muco e conseguem resistir. Então, assim, muita coisa que se é excretada acontece por meio do complexo de Golgi. Tá? Que nem eu estava falando para vocês agora da questão dos hormônios, né? Imagina, o retículo endoplasmático liso ele fabrica o hormônio e aí a gente armazena e distribui pelo complexo de Golgi. Entendeu? Claro que você tem que ser uma célula, por exemplo, exócrina, né, ou endócrina, para estar fazendo essas excreções aí, né, ou endocrinicamente, né? Outra coisa também que é importantíssima, tá? Eles também são o quê? Isso mais para plantas. Eles fazem reservas, né? Então, muitas das reservas vegetais são feitas dessas vesículas do complexo de Golgi, tá? Muito louco isso aí. Então, aqui, ó, só para exemplificar, né, como estava mostrando para vocês, face cis perto do retículo, face trans mais distante, a gente vai fabricar a proteína aqui, ó, manda nessa cisterna pro o complexo de Golgi, a gente vai armazenando aqui e vai distribuindo até mandar para fora da célula. Lembra que eu falei para vocês, ó, que geralmente quando a gente usa o retículo é que a gente quer fazer alguma coisa que vai para fora da célula. Então, por exemplo, imagina, eu sou uma célula do músculo
e aí eu estou aqui armazenando um monte de cálcio. Eu mandaria esse cálcio aqui para o complexo, né? Do complexo eu mandaria para a vesícula, da vesícula iria para fora da célula. Outro exemplo, eu estou aqui fazendo uma proteína para o cabelo. Então, mesmo esquema, eu vou fazer aqui, ó, mando produzir a proteína, fabrico ela no retículo, armazeno no complexo e exporto pelas vesículas, tá? Não esquecer disso aí. E aí essas vesículas, pessoal, elas podem ter várias origens. Então, por exemplo, essa vesícula ela pode armazenar água, por exemplo, ela pode virar um vacúolo. Essa vesícula ela pode também armazenar enzimas. Lembra que eu estava falando para vocês a questão das enzimas? E aí, se eu pego essa vesícula do complexo de Golgi e coloco ali um monte de enzima dentro, acaba que essa vesícula ela tem um nome. A gente pode chamar ela de quê? De lisossomo, por exemplo. Tá? Então, é um dos exemplos. Outra coisa também que eu posso fazer, eu posso colocar ali enzimas que são capazes de fazer peroxidases, né? Peroxidases. Então, a gente vai colocar o quê? O nome dele de peroxissomo. Então, lembra que o peroxissomo, o lisossomo, eles são todos o quê? Eles são vesículas que são derivadas do complexo de Golgi. Os vacúolos, né? Vacúolo contrátil, vacúolo digestivo, todos são vesículas que foram originadas do complexo de Golgi, tá? Outra coisa também que é importantíssima, olha só que interessante. Na especialização, né, quando a gente vai fazer a formação de espermatozoide, por exemplo, o complexo de Golgi, lembra que eu falei para vocês que ele é cheio de enzimas e tal, né? Tanto de trato digestório, como também do respiratório, enfim. Então, essas enzimas, elas acabam indo para frente aqui na região mais anterior do espermatozoide, formando o acrosoma, tá? Então, lembra disso, o complexo de Golgi, além de fazer isso tudo, tá? Ele é bem mais completo que os outros aí, ele também faz o quê? Dá a formação ali do acrosoma, que é o que dá, o que capacita, né, o espermatozoide de conseguir atravessar a coroa radiada e a zona pelúcida, né? Não sei se vocês lembram, né, mas quando a gente tem ali o ovócito secundário, em volta dele vai ter uma coroa radiada e uma zona pelúcida que vai precisar ser enzimada ali, ou seja, catalisada para conseguir esse espermatozoide atravessar. É muito legal, muito legal. Então, continuando. Como eu falei para vocês, então a gente vai ter os lisossomos, tá? Lembrar que lise significa quebra, né? Soma significa tipo uma bolsa, né? Então é uma bolsa onde acontecem essas quebras, ou seja, lisossomo, tá? E aí, por exemplo, pessoal, para que vai servir então? O lisossomo, pessoal, ele vai ficar dentro da célula e ele é como se fosse ali o nossa lixeirinha, né? Então ele vai estar ali sempre fazendo essa limpeza, essa gestão. É muito interessante. Então, na toa que eles são chamados de células digestivas, tá? Como eu falei para vocês, obviamente, para fazer essa digestão, eles vão ter que ter várias enzimas, tá? E aí é para isso que a gente tem alguns lisossomos que são primários, tá? E outros lisossomos que são secundários, ou são chamados de vacúolo, né? Que eu estou para vocês. Então, por exemplo, o lisossomo primário, né? Ele vai ter uma reação mais digestiva. Então, lisossomo primário ele tem uma ação digestória. Lisossomo secundário ou um vacúolo digestivo, tá? Eles vão ser bem maiores, eles vão ter uma ação bem maior. Então, assim, acho que primário e secundário é mais no sentido de atendimento de função, mas lembra que lisossomo é lisossomo, são células digestivas, que são, no caso, bolsas, que vão ter o quê? Enzimas que catalisam essas reações, tá? Outra coisa também é o seguinte, olha que legal. Esses lisossomos, eles podem ter uma função também de autofagia. Então, por exemplo, não tem aqui na evolução do girino para o sapo? Do girino para o sapo, pessoal, a gente vai ter ativação aqui nessa região mais posterior da cauda, a ativação do quê? Desses lisossomos das células. Então, esses lisossomos começam a fagocitar, ou seja, digerir o rabo. Olha que loucura. O mesmo pra gente, sabe? Vocês sabiam que, por exemplo, todo mundo sabe o que é polidactilia? Polidactilia é uma doença no qual, não é nenhuma doença, né? Mas assim, você vai nascer ali com 6 dedos, né? Até mais, né? Então, é ter mais de um dedo. Isso, pessoal, é um gene dominante. Ou seja, a maior probabilidade é que você nasça com mais de 5 dedos. Só que, antes da gente nascer, o que acontece? Algumas enzimas, elas acabam digerindo esse último dedo aí. O mesmo, pessoal, para a membrana que a gente tem no início da vida, entre os dedos. Sabia que a gente tem tipo uma membraninha entre os dedos assim, ela também é digerida, vai acontecer essa digestão dela. Então, o mesmo para o rabinho aqui do sapo, tá? Da transição do girino para o sapo, quando a gente tem essa evolução, a gente vai ter também ali a digestão da cauda. Tá? Então, lá. Outra coisa também que a gente pode fazer com essas vesículas em vez de jogar para fora, a gente pode o quê? Colocar para dentro. Então, em vez de fazer uma exocitose, a gente pode fazer uma fagocitose, tá? Vocês lembram quando vocês estudam ali aquela parte de transporte de membrana, né? Aí vocês veem ali pinocitose, exocitose, fagocitose. Então, quem faz essas exocitoses e fagocitoses são quem?
os lisossomos, que são vesículas que tiveram origem do retículo endoplasmático rugoso, não, perdão, do complexo de Golgi, né? E aí, tanto os retículos, em forma geral, vão estar enviando tudo ali para o complexo, tá? Como eu falei para vocês também, a gente vai ter ali os peroxissomos, tá? Que são as mesmas bolsas, as mesmas vesículas, só que com uma função bem específica, que é o quê? Transformar a água oxigenada, que é H2O2, em água mais oxigênio. Professor, mas precisa de uma organela só para isso? Precisa, meu caro colega. Por quê? Muitas das reações do seu corpo, por exemplo, não tem quando vocês estão aí, por exemplo, com... carnaval, beleza, deu churrasco, a gente quer fazer um churrasco, comer uma picanha ali com gordurinha e tal, não sei o quê. Toda gordura que você consome, por exemplo, você vai acabar precisando de uma peroxidase para conseguir quebrar, porque a quebra da gordura gera água oxigenada. E a água oxigenada, que é o peróxido, né, ele é tóxico para o nosso organismo. Então, essas organelas têm que estar ali sempre presentes, porque algumas das reações do nosso corpo, elas acabam originando essa água oxigenada. E aí, como ela é tóxica para o nosso corpo, a gente precisa de organelas que vão intervir ali em cima. Tá, gente? Então, aqui, ó, esses peroxissomos, eles vão sempre estar agindo ali, principalmente em locais de quebra de gordura, tá? Aqui, ó, vocês vão ver no slide, ele fala muito da questão do fígado e dos ácidos biliares. Exatamente, pô. Quem é responsável pela emulsificação, ou seja, pelo preparo da gordura para ser digerida? É o quê? A bile, tá? E aí, vai lembrar, pessoal, a bile, ela é produzida no fígado, porém ela é armazenada na vesícula, certo? Então, por exemplo, a gente vai ali, de acordo com a necessidade, liberando bile, caso você coma mais gordura ou uma quantidade menor de gordura, tá? E aí, essas peroxidases vão estar perto ali, justamente para evitar essas reações que liberam água oxigenada na quebra de lipídios, tá? Outro cara também que é muito importante, pessoal, é quem? Os centríolos, tá? Então, olha só, centríolo vale lembrar que ele vai ter ali sempre dois tubinhos colados, né? E aí, quando esses dois estão juntos, dois centríolos estão juntos, a gente tem aqui um centroma, tá? E esse centrosoma, ele vai projetar microtúbulos. Então, centríolos juntos formam um centrosoma, tá? Esse centrosoma vai liberar vários microtúbulos, tá? E esses microtúbulos estão relacionados ao quê? À divisão celular, tá, pessoal? Vai lembrar disso. Então, qual que é a função desses centríolos na hora de fazer essa divisão celular, né, pessoal? Não sei se vocês lembram ali, mas a gente já está revisando com vocês, certo? Porém, esses centríolos, tá, ou centrosoma, eles vão liberar esses microtúbulos vão se ligar aos nossos cromossomos, tá? Isso vai estar acontecendo, pessoal, essa formação dessas fibras vai acontecer lá na prófase, tá? E aí, na metáfase, ele vai terminar de se ligar a esses cromossomos, vai organizar tudo no meio, e na anáfase vai estar se degradando, se separando, tá? Então, o máximo de produção possível desses túbulos vai estar acontecendo na metáfase. Vale lembrar disso. Então, o máximo de condensação de cromossomos e o máximo de projeção desses microtúbulos vai acontecer na metáfase. Depois da metáfase, tudo começa a se degradar. A gente já está falando disso daqui a pouco. Então, aqui está exemplificando, lembrar que os centríolos, eles são muito importantes na divisão celular, tá? Eles também são responsáveis pela questão de conseguir deslocar esses cromossomos dentro desse citoplasma, entendeu? Outra função também, como eu estava falando para vocês, do espermatozoide, né, é a formação de flagelos. Então, tanto os cílios quanto flagelos, enfim, eles vão ser feitos por meio de centríolos, tá? Tanto os cílios quanto flagelos são formados por centríolos. Show? Quem tem muito isso, pessoal, no caso, a gente tem o espermatozoide, que é uma célula adaptada a ter, né? Porém, é muito comum em protozoário a gente encontrar esses tipos de estruturas, né? De cílios, de flagelos, tá? Não sei se vocês lembram, mas os protozoários, o que delimita ali a questão do grupo no qual eles pertencem é a forma como eles se locomovem. Então, tem protozoário ciliado, tem protozoário que tem flagelo, tem protozoário que se desloca por meio de nada, um esporo, e tem protozoário que também vai se deslocar de forma de pseudópodes, né? Tipo como se fosse uma ameba, certo? Então, por exemplo, protozoários têm essas estruturas de centríolo, né? Essas fibras. Aqui está o exemplo do paramécio. E aí vale ressaltar aqui, pessoal, que ele coloca aqui o vacúolo contrátil, tá? E esse vacúolo contrátil é uma vesícula, no qual ela ajuda na questão do deslocamento, porque ela se enche e depois se contrai, tipo espirrando água. Imagina que a gente pega um balão assim, ó, enche ele de ar e aperta assim, faz tipo, né? Tipo, você consegue visualizar isso, né? Pega um balão, enche ele assim e solta, sem amarrar, solta. Ele vai sair voando, não vai? É a mesma coisa. O vacúolo contrátil ele se enche, depois ele se contrai e ele empurra
toda a célula fazendo com que ela se desloque, entendeu? E aí também, gente, qualquer célula ciliada, né? Então, por exemplo, as células da traqueia, células do intestino grosso, elas são ciliadas, né? Então, elas são formadas também por meio de centríolos. Show? A mitocôndria, né? A mitocôndria, como eu estava falando para vocês, é a organela mais complexa que a gente tem, tá? Ela também é a que mais se assemelha a uma célula eucarionte, certo? Por quê, professor? Porque ela vai ter membrana própria, ela vai ter ribossomos próprios e também vai ter alguns plasmídeos ali, né, material genético circular, e aí isso tudo dá muito indício de que parece que uma célula, essa mitocôndria, ela já foi um dia uma procarionte, certo? E a mitocôndria, professor, qual que é o papel dela principal? Gente, a mitocôndria ela faz o quê? Respiração celular, certo? Então ela vai pegar basicamente uma molécula de glicose, tá? Transformar em ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico ele vai formar o acetil, vai se ligar com a enzima A, fazer o ciclo de Krebs e logo depois vai fazer a cadeia respiratória. E aí, geralmente, a cada ciclo desse, com uma molécula de glicose, a gente consegue 38 ATPs. Como eu falei para vocês também nas outras aulas, vai lembrar o seguinte, quando a pessoa está em jejum e a gente não tem essa glicose, o nosso corpo ele vai fazer com que lipídios tomem essa função de formar o grupo acetil, para estar formando o ciclo de Krebs, ou esse grupo acetil vai vir por meio de proteínas também. Então, lembrar, pessoal, que quando a gente está em jejum, ou no caso uma pessoa que é diabética, quando ela está ali muito tempo sem comer, ou seja, a glicose ela não está sendo utilizada, o glicogênio também já foi utilizado, não pode ser utilizado. Então, a gente vai quebrar o que? Lipídio e proteína. Imagina você numa situação que você não comeu nada o dia inteiro. Então, obviamente, você já queimou sua glicose, já queimou seu glicogênio, então agora, nesse momento, você está queimando mais lipídio e proteína. E aí, tanto lipídio quanto a proteína, a função deles é o quê? Chegar a ser reduzida a um grupo acetil e entrar na mitocôndria, tá? Vale lembrar que uma molécula de lipídio, ela rende muito bem mais ATP do que uma molécula de glicose, tá? Vamos lá, outra coisa. Essas mitocôndrias também, pessoal, elas são responsáveis também por vários tipos de doenças, né? Então, por exemplo, a gente tem algumas heranças ali que são mitocondriais, ou seja, são específicas da mãe. Por que isso acontece? A mitocôndria, pessoal, é responsável pela formação, pela fabricação de energia, de ATP, né? Então, por exemplo, lá no espermatozoide, na cauda dele, o flagelo do espermatozoide, ele precisa de energia para poder se movimentar. Então, por exemplo, aquele flagelo ele precisa de energia para poder se movimentar, certo? Porém, quando o acrossoma, né, ele consegue quebrar ali a zona pelúcida, consegue quebrar ali também a coroa radiada, o espermatozoide ele entra no ovócito secundário, formando o óvulo, né, fazendo a fecundação, ele perde a cauda. Então, você sabe disso, né, o espermatozoide, quando ele entra no óvulo, ele perde a cauda. Nessa que ele perde a cauda, pessoal, vai junto à mitocôndria do pai. Ou seja, herança mitocondrial só vem de quem? Da mãe, tá? Então, entendam isso. Por isso, pessoal, que em investigações, né, no CSI, por exemplo, a gente sempre vai atrás do DNA mitocondrial, certo? Então, o que é interessante do DNA? O DNA, pessoal, como ele faz uma ponte de hidrogênio, certo? Entre uma fita e outra, são pontes de hidrogênio que vão estar ali entre as bases nitrogenadas, né? Então, a gente precisa de muita energia para poder quebrar ela. Ou seja, um DNA que é circular, mitocondrial, ele raramente vai conseguir quebrar com a energia de um incêndio, entendeu? Então você pega, o paciente ele foi cremado, não sobrou nada, mas tem aquele pedacinho de dente ali, você consegue extrair o material genético sem nenhum defeito, tá? E aí vale lembrar também que a mulher, tá, ela sempre está passando essa condição por meio da mitocôndria. Então, por exemplo, a minha mitocôndria, ela vem de herança da minha mãe, que veio de herança da mãe dela, e sempre das linhagens de mulheres, tá certo? Eu mesmo já não vou passar para o meu filho essa herança mitocondrial mais. Uma pena. Então, vamos lá. Outra coisa também que vocês têm que estar sempre lembrando ali, levando em consideração, que são os plásticos, né? A gente não fala muito deles porque as nossas células animais elas não têm muito, mas a gente fala muito deles, como, por exemplo, o cloroplasto. Todo mundo sabe que o cloroplasto é responsável pelo quê? Pela fotossíntese, né, pessoal? Então, os cloroplastos, eles vão usar ali a questão da energia da luz, vão juntar essa energia com uma molécula de gás carbônico e moléculas de água, vai estar formando o quê? Glicose mais oxigênio, né? O cromoplasto, pessoal, o cromoplasto a gente encontra muito em algas, por exemplo. Então, esse cromoplasto ele vai ser responsável pela formação de um pigmento. Então, ele vai estar dando uma coloração, tá? E o leucoplasto, pessoal, o leucoplasto, ele é como se fosse um armazenamento de células, tá? Então, o leucoplasto, lembrar de meio que de leucócitos, né? Então, ele meio que vai fazer uma estocagem ali, ou seja,
um armazenamento de células que são células mais de defesa e tal, tá? Lembrar disso aí. Mas, obviamente, o que mais cai aqui é o cloroplasto, né? A questão da fotossíntese, que é o contrário da respiração celular, certo? E é por isso que a gente está falando dele aqui. Então, esse cloroplasto, pessoal, ele é responsável pela característica autotrófica das plantas, tá? Ou seja, a planta, ela no meio da fase do dia, ela consegue captar essa energia junto com o gás carbônico da atmosfera e a água das raízes para estar fazendo o quê? O ciclo de Calvin e formando ali a questão da glicose e a questão do oxigênio, tá? Lembrando que esse ciclo de Calvin, pessoal, ele tem uma parte que é no claro e uma parte que é no escuro. Obviamente, a fotossíntese acontece aonde, pessoal? Na fase clara, né? Que é quando tem luz, né, para fazer, né? E a mitocôndria, como eu estava falando para vocês, ela é um processo contrário, tá? Ou seja, a gente vai estar utilizando aqui de glicose e oxigênio para estar formando gás carbônico e HTP. Show? O cromoplasto, né, como eu estava falando para vocês, da coloração de algas, de flores. A questão também dos carotenoides, né, pessoal? Estava até falando com vocês, né, em uma dessas aulas aí, a questão do Trump, né? Por que o Trump é amarelo, né? O Trump ele é meio amarelo, meio alaranjado, pessoal, por causa dos carotenoides. Esses carotenoides são pigmentos que são apolares, ou seja, eles são lipossolúveis, certo? Eles vão estar ali presentes na nossa pele. Muito louco, tá? Questão do leucoplasto, né, pessoal? Como eu estava falando para vocês, eles são tecidos de armazenamento, tá? Ou seja, quando a gente precisa armazenar muita glicose, às vezes na raiz, no caule, né, nas plantas que são mais tuberosas, tipo uma cebola, uma batata, um negócio ali, a gente vai estar armazenando no leucoplasto. Obviamente, não é toda planta que tem um leucoplasto para formar essas reservas aqui, tá? Mas é interessante você estar lembrando que isso existe. E aí, só para terminar aqui, questão do vacúolo que eu estava falando para vocês, é uma variação ali daquelas vesículas, só que obviamente bem maior. Na célula vegetal, a gente vai ter esse vacúolo que é responsável pelo armazenamento de água, de eletrólitos, né, sais, aminoácidos, proteína. Então, uma água, a maior parte é água, com vários solúveis ali, né? Então, por exemplo, sais, açúcares, aminoácidos, proteínas, tá? E aí, o que vai lembrar, pessoal? Qual que é a diferença de uma célula vegetal para um animal, né? A célula vegetal, pessoal, vai lembrar que ela tem aqui, ó, parede celular. Então, mesmo que a célula vegetal tenha ali os centrômeros, né, os centríolos para poder fazer essa divisão celular acontecer, a célula não vai sofrer de AP10, ou seja, ela não consegue se partir em duas. Tá? Elas não conseguem se separar, elas ficam sempre mesmo naquele mesmo quadrado. Lembra dessa diferença entre elas, tá? Ok. Agora vamos lá. Falei. Vamos responder. Rebeca, a função... Eu devia estar falando dos hormônios, né? Ou não? A paratireoide, ela tira cálcio do osso e coloca no sangue para circular. Por que colocar no sangue? Para chegar nos músculos, né? E aí a calcitonina ela vai tirar do osso ou do sangue, né? Dos músculos, do tecido do sangue, para colocar no osso, tá? Perfeito. Então vamos lá, gente. Continuando. O retículo endoplasmático é constituído por um conjunto de cisternas achatadas e empilhadas e vesículas. A cisterna mais próxima é o complexo de Golgi e é designada face cis, com a que se localiza oposta à face trans. Vamos lá, pessoal. Então, isso aqui a gente já sabe, hein? Vou pegar minha caneta aqui. Ó, o retículo endoplasmático é constituído de um conjunto de cisternas achatadas e empilhadas. O endoplasmático é isso, pessoal? Retículo endoplasmático. Mas vamos ver. Além disso, ele fala o seguinte, ó. A cisterna mais próxima ao complexo de Golgi é denominada cis, enquanto que a se localiza oposta é a trans. Galera, a que é mais perto de Golgi não é a cis, é qual? É a trans. Então, aquele foi sacana, pessoal. A questão acabou fazendo o quê? Ela troca aqui a ideia de um pelo outro, né? Tranquilinha, pessoal? Essa aí? Ou nem? Todo mundo conseguiu entender? Por que vai estar errado? A face trans, que ela é próxima a Golgi.
A face cis é perto do retículo plasmático. Então, a 14 vai estar falsa. Essa é tranquila, ok. B. Após a divisão citoplasmática, as células filhas, considerada como a última etapa da divisão celular, o núcleo de uma célula filha terá sobrecarga de atividade, pois deverá produzir todas as organelas citoplasmáticas, já que elas ficam no citoplasma de outra célula formada. Eita fé! Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ó? Vamos lá. Tá? Vamos lembrar um pouquinho da divisão? Aqui ele pergunta se, após a divisão, a célula filha ela vai precisar fabricar todas as organelas. Enfim, vamos dar uma revisada nisso? Olha só. Bora lá. Ah, não, professor, mais historinha. Vamos lá. Então, na divisão celular, pessoal, você é bem prático com vocês, tá? Divisão celular, ela sempre vai ter o quê? Duas fases. Uma intérfase, faltou um T aqui, tá separadinho, né? Intérfase, né? Intérfase mais divisão celular. Então, intérfase vai ter em toda divisão celular, antes da divisão, tá? Depois dessa divisão, a gente vai ter o quê, pessoal? A nossa querida divisão celular, que seria ou mitose ou meiose, entendeu? Então, divisão celular, pessoal, é mitose ou meiose. O que vem antes é sempre a intérfase. Então, olha só. A intérfase, pessoal, ela é o ciclo da vida da célula. Então, ela sempre vai estar ali em estado de intérfase, tá? E essa intérfase ela vai ser dividida em quê? G1, S e G2, certo? Então, olha só, tá aqui o ciclo da célula. Boa parte do ciclo, como vocês conseguem ver, ó, ela vai estar em G1, S e G2. E só em uma pequena parte ela vai estar, de fato, fazendo uma divisão celular. Em questão de média por hora, né, o que vocês conseguem notar? A célula vai estar em G1 em, por exemplo, 12 horas ali num dia, né? Então, a maior parte do dia, metade do dia, ela passa sendo intérfase, sendo G1. E o que acontece no estado G1, pessoal? Nada. Então, em G1, a célula não faz nada, tá? Se a célula sai de G1 e resolve ir para S, ela vai ter que passar por um ponto de checagem, que ela vai estar anunciando a sua divisão celular. Então, a célula no estado natural, ela fica em G1. Quando ela quer se dividir, ela entra em S, depois de S ela entra em G2, e aí depois faz a divisão celular, tá? Vale lembrar, pessoal, que esse preparo ele demora bem mais do que a própria divisão. A célula, para ela fazer uma mitose ou uma meiose, ela vai demorar ali no máximo 2 horinhas para fazer isso. E aí, por exemplo, em G1 ela fica ali metade do dia, certo? Outra coisa também que eu falei para vocês aqui que é importante, que é o quê? Os pontos de checagem, tá? Então, a sua célula sempre vai estar checando, antes de ir para a próxima etapa, se é seguro fazer isso. Por quê, professor? Porque olha que loucura. Qual é o nome da doença que a gente tem ali, o excesso dessas divisões celulares acontecendo? Pessoal, é o câncer, entendeu? Então, o que seria o câncer? O câncer são divisões celulares que a gente não controla. Então, ou seja, uma proliferação celular descontrolada, certo? Ou seja, o nosso corpo precisa ter mecanismos de defesa para poder impedir com que esse câncer surja. Para isso, o que ele faz? Ele pega e cria esses pontos de checagem. Gente, deixa eu só... Teve uma menina que ela ficou sem achar. Ah! Copiar. Pronto. Então, continuando, pessoal. Outra coisa também que é interessante, se a célula não dividir, ou seja, eu sou um neurônio, por exemplo. Não sei se vocês sabem, mas o neurônio ele não consegue fazer divisão celular. E aí, nesse caso, pessoal, ele nunca vai estar em G1. Ele vai entrar no estado chamado G0, tá? Então, o que seria o G0? É o estado que ele nunca vai se dividir, se ele ficar em G0. E aí, no caso, seria um neurônio, tá? Uma célula normal, como qualquer outra, sei lá, uma célula muscular, uma célula gástrica, todas elas fazem o quê? Mitose. E meiose também, que são as divisões celulares, né? E vamos lá, continuando. Então, como é que funciona o ciclo da célula, tá? Em G1, ela não faz nada. Quando ela entra em S, pessoal, vai começar um processo chamado replicação. Aí é o que eu queria que vocês lembrassem. Então, a replicação celular, ela acontece na intérfase. Olha só. Então, a gente está aqui em G1, essa é a nossa célula. E aí, quando entra em S, a gente vai começar a replicação celular que eu estava falando para vocês. Ó. Começa a replicação. Ou seja, eu comecei a clonar meu material genético, ou seja, replicar. Depois que eu repliquei, a gente vai ter dois, ou seja, começa em S, termina em G2. Então, a replicação celular começa em S, termina em G2.
Depois que a gente termina de replicar, acontece a divisão, a celular. E aí, depois da divisão celular, a gente geralmente volta a ter a mesma quantidade de cromossomos, tá? Ou seja, a gente nasce haploide, fica diploide, ou na verdade a gente nasce diploide, né? Fica tetraploide, depois divide e fica diploide de novo. Vamos lá. Então, assim, pessoal, fase 1, o que vai estar acontecendo? É a fase estacionária da célula. Ou seja, ela está ali de boa, fazendo proteína, está ali lendo material genético. Então, ela está vivendo a vida dela, fazendo as funções dela. Lembra que a gente estava discutindo agora? Síntese proteica, síntese de lipídio, síntese de hormônio. Então, tudo isso acontece em que fase? G1, tá? Quando a gente inicia a fase S, que é quando a gente começa a replicação celular, ou seja, a duplicação do DNA, tá? A síntese proteica ela vai continuando ali e tal ainda, mas, por exemplo, quando a célula está se dividindo, ou quando a célula já está em G2, a síntese proteica diminui, a síntese de RNA diminui, entendeu? Porque as atividades, a síntese de hormônios também, de lipídios, tudo vai diminuir. Então, lembra disso aí. Quando a célula começa a se dividir, as funções básicas delas começam a desaparecer, até ela terminar de dividir, entendeu? Então, ela em estado G1, ela vai fazendo todas as funções dela. Quando entra em SG2, ela começa a perder algumas funções. Depois que ela se divide, ela volta a ter essas funções, tá? Isso vai acontecer, pessoal, pela questão até da condensação. Não sei se vocês lembram, né? Mas quando a gente chega ali na prófase, né? Que é a primeira fase logo após a intérfase, né? A gente vai ter uma condensação do material genético, da cromatina e tal. Só que essa condensação ela já começa bem antes ali, já em G2 já começa a condensar. E aí numa dessa, pessoal, o que acontece? Essa condensação, ela começa a fazer o quê? A atacar, ou seja, reduzir essa síntese proteica. Tá joia? Então vamos lá. Entrando em mitose, só para ser bem rapidinho. Mitose é basicamente o quê? Você vai pegar uma célula filha e vai transformar ela em duas células idênticas a ela, tá? Ou seja, como é que faz isso? Como é que a gente clona uma célula? Vocês viram na parte da replicação? Na replicação, pessoal, a gente replica tudo, ou seja, copia material genético, copia citoplasma, copia membrana, copia tudo. Então, todas as duplicações vão acontecer ali na intérfase. E aí o resto, pessoal, da divisão celular é simplesmente a célula se dividindo mesmo, porque depois que a gente já começa ali a prófase, a célula já está duplicada. O problema agora é dividir ela, entendeu? Por isso que não é divisão celular. Então, e aí quais são as fases da mitose? Já estava falando demais aqui da prófase, né? Prófase, metáfase, anáfase, telófase, certo? Primeira fase é a prófase, tá? O que vai acontecer nessa prófase, meu Deus do céu? Tá? É o primeiro quadradinho aqui, ó. Então, na prófase, a gente vai ter a formação desses fibras do fuso, a gente vai ter a condensação dos cromossomos, né? A gente também vai ter o quê? O desaparecimento da carioteca, certo? Então, vamos lembrar desses três pontos mais chaves. Formação do fuso, condensação do material genético e desaparecimento da carioteca. Quando a gente chega depois da prófase, a gente vem para a metáfase, né, aqui embaixo. Na metáfase, a gente vai ter aqui ó, a organização já ó, desses cromossomos na região central, em forma de fuso, tá? Lembrar que esses microtúbulos, eles vão estar se ligando aqui aos nossos centrômeros, tá? Que são os centros que ligam as cromátides do cromossomo. Então, vale lembrar disso, né, pessoal? Centrômero, cromátides, e aí a junção disso tudo forma o cromossomo. Então, o cromossomo são a junção de várias cromátides aqui, penduradas aqui por um centrômero, certo? Então, aqui é a região metáfase. Depois da metáfase, a gente entra na anáfase, que é quando a gente vai dividir as cromátides irmãs. Vai lembrar isso, essa é a parte mais importante da mitose é essa. Divisão das cromátides irmãs acontece aonde? Na prófase, tá? E aí depois a gente vai ter aqui, pessoal, uma coisa que a célula vegetal não faz, que é o quê? Diapedese, tá? O que vocês precisam lembrar? Pontos-chave de cada uma dessas etapas, tá? Vamos lá. A prófase e a telófase, elas são meio que opostas. Então, por exemplo, na prófase, acontece o quê? A formação de fibras do fuso, carioteca some e material genético condensa. Na telófase, material genético descondensa, carioteca aparece e fibras do fuso somem. Então, é o contrário. Além disso, né, a gente vai ter a diapedese, que vai ser a divisão da célula. Na anáfase e na metáfase, o que é bom vocês lembrarem? A anáfase, pessoal, as cromátides já estão sendo separadas, ou seja, os microtúbulos já estão sendo o quê? Degradados. Esse microtúbulo, pessoal, ele não puxa. Ele faz o quê? Ele cresce e desmonta. Vocês viram os microtúbulos? Eles ficam montando e desmontando, né? Então, nessa aqui, eles começam a se montar, eles se prendem a eles, aos cromossomos, e eles começam a se desmontar. Nessa que ele começa a se desmontar, ele começa a se desmontar puxando, ó. E é por isso que a gente tem esse movimento, entendeu? São esses desmontes aí. Então, olha só,
A prófase é a fase mais longa. Como eu estava falando para vocês, a gente vai condensar material genético, duplica, a questão também continua essa parte de duplicação, tem a formação do fuso, dos microtúbulos, e a carioteca vai estar sumindo, tá? Vou estar falando para vocês aqui agora. Na metáfase, esses cromossomos eles vão atingir o máximo de condensação. Lembra que eles começam a condensar, né? Já desde ali do finalzinho da G12 eles começam a condensar, e eles terminam de condensar onde? Na metáfase. Tá? Mas lembra que oficialmente começa a condensar na prófase e termina de condensar na metáfase. Tá? E aí o contrário seria para a síntese proteica. A síntese proteica ela vai de forma que seja inversamente proporcional à condensação desse cromossomo. Então, quanto mais condensado for esse cromossomo, a síntese proteica vai caindo, tá? Vamos lembrar disso aí. Show? Então, no caso da metáfase, não vai acontecer nenhuma síntese proteica. Show? E aí, depois da metáfase, né, que a gente já está organizando ali no fuso e tal, as fibras começam a se decompor e aí vem a anáfase. Na anáfase, pessoal, é quando a gente começa a dividir, no caso da anáfase da mitose, a gente vai ter a separação das cromátides irmãs, tá? Aí o tubo se reconstituindo, como eu estava falando para vocês, muito doido. E aí, por fim, a gente chega na telófase, no qual a gente consegue fazer ali a carioteca volta, fibra do fuso desaparece, cromossomo descondensa, né? E a célula vai sofrer uma divisão celular chamada citocinese, né? E aí, como eu estava falando para vocês, essa citocinese, pessoal, ela vai acontecer de uma forma mais o quê? Centrífuga, né? Ou concentrada ali no centro, no sentido de que a parede celular ela fica aqui firme. Então, dividir as células continuam dentro do mesmo espaço. Quando a gente faz essa divisão na célula animal aqui, né? A gente vê que essa célula consegue se dividir e cada um no seu canto. Aqui na vegetal, não. Ela se divide e continua ali do lado da outra. Diferença, né? Interessante. Então, aqui, novamente, as fases acontecendo, né? Que interessante, ó. Então, aqui a gente tem a prófase. Depois, ó. Quase formando a metáfase ali, né? Já meio que metáfase, né? Metáfase, anáfase, metáfase, telófase, telófase. E aí, novamente, pessoal, a gente tem um ciclo celular, vocês entenderam, né? E aí, dentro desse ciclo, a gente sempre pode estar fazendo G1, S, G2, e aí a divisão celular vai acontecer novamente. Então, G1, S, G2, acontece a divisão celular. Essa divisão celular, depois da intérfase, ela pode ser mitose ou meiose. Agora, no caso, a gente vai estar falando do quê? Da meiose. Vamos lá. E outra coisa também, só para vocês estarem lembrando sempre, tá? Dos pontos de checagem. Eles servem para quê, pessoal, esses pontos de checagem? Evitar alguns tipos de mutação, alguns tipos de câncer. Então, quando a gente sai de G1 e entra em S, passa-se por um ponto de checagem. Do S para o G2, passa por outro ponto. Do G2 para a divisão celular, por outro ponto. Tá? Esses pontos de checagem vão ajudar, por quê? Se acontece alguma coisa que está errada ali, a gente pode pedir para a célula natural killer, que é uma célula linfocitária, para ir lá atacar essa célula que está com defeito, que a checagem ali deu ruim, ou seja, que foi identificado algum problema, a gente pode mandar matar aquela célula por meio de uma apoptose. Entende? E aí, a questão da falha também desses pontos de checagem remete ao que? Ao câncer. Tá? Outra coisa também que é interessante, pessoal, esses pontos de checagem são intermediados por meio de proteínas P53. Tá? Vocês vão ver muito dessa proteína P53 na medicina, vocês vão ver. Certo? E para a gente matar aqui a questão da meiose, tá? A meiose ela vai ser um pouco diferente da mitose no sentido de que uma célula diploide vai formar 4 células haploides, tá? O intuito da mitose, pessoal, é a gente fabricar, por exemplo, tecido, né? Repor tecido. Aqui na meiose, o intuito é o quê? Células germinativas, ou seja, espermatozoide e ovócito, certo? Então aqui, ó, basicamente, a gente vai ter uma célula aqui sofrendo intérfase, ela vai fazer a replicação normal, né? Depois disso, o que vai estar acontecendo? Na mitose, a gente pegaria essa célula e dividiria em duas iguais. A original. Na meiose, o que a gente acontece? A gente divide ela em duas, depois divide mais duas. Ou seja, a gente tem a meiose 1 e meiose 2. Tá? Então, olha só. A gente vai dividir, então, essa meiose em duas etapas. A parte 1, que a gente chama de reducional, ou meiose 1, e a parte equacional, que é a meiose 2. Tá? Então, primeira divisão reducional, depois a divisão equacional. Na divisão reducional, vai lembrar que são as mesmas etapas, prófase, metáfase, anáfase, só que com um umzinho na frente, né? De diferente, o que vocês têm que lembrar? Tá? Na prófase da meiose 1, a gente, em vez de fazer... Olha que interessante. Ó.
Então, a gente tem aqui, ó, células diploides formando 4 células haploides, tá? Na prófase 1, vale lembrar que a gente vai ter uma coisa diferente de todas as outras divisões celulares, que é o quê? A questão do crossing over, né? E esse crossing over, pessoal, ele é dividido em quê? Em 5 subfases, tá? Não sei se vocês vão estar lembrando, tá? Mas a gente vai ter o leptótono, o zigótono, o paquítono, diacinese e diplótono, tá? A gente está falando de um por um. Mas aí a gente generaliza tudo isso aí, chamando de crossing over, tá? Mas na verdade, crossing over, permutação, vai estar acontecendo no paquítono, tá? Então, caso o vestibular pergunte para vocês um dia, onde é que acontece esse crossing over, acontece na subfase paquítono, não é paquita, é paquítono, tá? Seria a terceira subfase ali da prófase 1, tá? Então, olha só que interessante. Na fase do leptótono, a gente vai ter o quê? A separação desses centríolos, né? Igual acontece na prófase normal. No zigótono, a gente vai ter um emparelhamento desses cromossomos, tá? E aí, depois desse emparelhamento, olha que interessante, a gente vai estar fazendo ali a placa, né? Uma placa. Então, olha só, a gente pega esses cromossomos, deixa eles um do lado do outro, cria uma placa entre eles, para eles conseguirem ficar juntinhos. E aí, nessa placa, ela vai fazer o quê? Cruzar um com o outro. Então, a gente só precisava, pessoal, juntar esses cromossomos a ponto de eles estarem muito próximos para conseguir trocar e fazer esse crossing over. Então, o que seria esse crossing over, pessoal? Imagina aqui, ó. O cromossomo está aqui de boa, eles vão começar a ficar bem juntos, tá? Eles vão formar até um tetravalente, né, que o pessoal fala, né? Mas é por causa de uma placa que vai grudar uma na outra. E aí, essa placa vai segurar um no outro até com que eles consigam trocar as pernas, tá vendo? E depois que eles conseguem trocar esses parzinhos, a placa desaparece e eles são puxados cada um pro seu canto. E como vocês conseguem ver, eles vão perder aqui um pedacinho para cada um, trocando. E aí, para que serve essa questão do crossing over, professor? Para aumentar a variabilidade genética dentro das espécies, tá? Então aí, de novo, ó, esse é o desenho aqui mais objetivo da permutação, no qual a gente tem esse cruzamento ali, tá vendo? E depois que separa, cada um vai ficar com a perninha. Esse é o crossing over, tá? Mas ele vai lembrar que o crossing over, ele é uma das etapas. A primeira etapa vai ser o quê? O leptótono, zigótono, paquítono, diacinese e diplótono, tá? Tudo isso para a gente conseguir fazer essa troca aqui de cromátis, tá? Depois da prófase 1, a gente chega na meiose, ou na metáfase 1, né? Na metáfase 1, qual que é a diferença? Lembra que lá na prófase, na metáfase da mitose, a gente tinha aqui, ó, os cromossomos em uma fila única. Agora a gente está vendo os cromossomos em duplas, tá? O que mudou? Mudou o seguinte, que essas duplas, elas vão ser separadas de forma de dupla. Então, lá na mitose, a gente separaria, na anáfase, as cromátides irmãs. Aqui na meiose 1, a gente vai fazer o quê? Separar os cromossomos homólogos. Então, entendam isso. A anáfase da mitose separa cromátides irmãs. A anáfase 1 da meiose 1, ela vai separar cromossomos homólogos, tá? E aí, por fim, a gente vai ter, então, a nossa querida telófase, que é igual a todas as outras. Então, a gente vai ter a célula se dividindo, né, a citocinese, a gente vai ter o cromossomo descondensando, o carioteca voltando, enfim. Ser mais rápido aqui é o objetivo. Prófase 2 também, aí entrou na fase 2, né? Prófase, mesmo esquema. Material genético condensa, carioteca some, microtúbulos formam, né? Metáfase, agora eu vou organizar esses cromossomos de uma forma também agora única, tá? Do qual, na anáfase, a gente vai separar agora as cromátides irmãs, igual acontecia na mitose, tá? Então, a única vez que vai ser diferente, que a gente não vai estar separando cromátides irmãs, vai ser aonde? Na meiose 1, tá? Que a gente vai estar separando cromossomos homólogos. Não esqueça dessas coisinhas, galera. Telófase 2, também mesmo esquema, separou e vai ter agora 4 células haploides, tá? Perfeito, pessoal, vamos lá. Agora vocês pegam essa questão, não é possível. É muito nome, né, Valnei? Falei. Mas lembra disso aí, paquítono é onde acontece o quiasma, tá? Vai na fé. E vamos lá, ó, B. Após a divisão citoplasmática das células filhas, então quando o citoplasma se divide, tá? Considerada como última etapa da divisão celular, realmente, que é a telófase, o núcleo de uma das células filhas terá sobrecarga de atividade, pois deverá produzir todas as organelas citoplasmáticas, já que elas ficaram no citoplasma da outra célula formada. Gente, não, porque na verdade tudo isso vai acontecer, essa duplicação ela acontece no início, certo? Então toda essa duplicação acontece no início. Depois que a gente duplica, a gente distribui.
Então a gente não vai sobrecarregar o núcleo de ninguém, entendeu? Todo mundo consegue ver que é gritante porque está falso? Sim, né? Vamos para a próxima, ó. O funcionamento perfeito da mitocôndria depende da interação adequada dos dois tipos de genomas celulares. O DNA mitocondrial é responsável por uma pequena parte da síntese proteica, né, da cadeia respiratória. O restante é feito no DNA nuclear. Ó, muito legal. Então, pessoal, vocês viram lá que dentro da mitocôndria a gente vai encontrar o quê? A gente encontra tanto dentro da mitocôndria ribossomo, né, plasmídio, lembram disso? Então tem material genético próprio, tem ribossomo próprio dentro da mitocôndria e também vai ter material genético próprio e ribossomo próprio nas próprias células, tá? Obviamente, pessoal, você pensa, olha o tamanho do núcleo de uma célula e olha o tamanho da mitocôndria. Qual vocês acham que tem uma maior atividade proteica lá, de síntese proteica? Fale para mim alguém. Fala aí, Volney, para nós aí. André, Rebeca, Thaís. Quem vocês acham que faz mais proteína? Mitocôndria ou núcleo da célula? E aí, alguém? Pensa pelo tamanho, pessoal. Claramente é o núcleo da célula, vai mandar muito mais fazer síntese proteica. Isso, exatamente. Então, olha só, o funcionamento perfeito da mitocôndria depende das interações adequadas dos dois tipos de genomas celulares. DNA mitocondrial, que é responsável por uma pequena parte, exatamente, e o DNA do núcleo, que é o resto. Exatamente, perfeito, pessoal, essa questão aqui. Tá? O DNA, o núcleo, lembra que o núcleo ele vai comandar retículo, lembra disso, pessoal? O núcleo ele comanda retículo, ele comanda citoplasma, tá? Então, obviamente, a gente vai produzir muito mais proteína nesse sentido do que dentro da mitocôndria, tá? Pode ter certeza disso. Vamos para D. A actina e a miosina estão envolvidas na contração muscular. Sim, eu falei para vocês já até agora, né? Mas se houver problemas na formação dessas duas proteínas da célula, pela célula, não será apenas a contração muscular comprometida, mas também a mitose e a citocinese. Pessoal, olha que interessante. Lembra que eu falei para vocês que fora da célula, o que faz ela se deslocar? Actina e miosina. Eu não mostrei o desenho para vocês? E aí dentro da célula a gente tem os microtúbulos, tá? Dentro da célula microtúbulo, para fora da célula actina e miosina, tá? Essas fibras de actina e miosina, elas vão se ligar a essa proteína transportadora que carrega a célula consigo, certo? Que vai fazer com que ela consiga se dividir de um lado para o outro. Então, por exemplo, quando a gente pensa ali numa... Ó, se a gente tiver problema na actina e na miosina, ó, então a actina e a miosina estão envolvidas na contração muscular, mas se houver problemas na formação das duas proteínas da célula, não será apenas a contração muscular comprometida, mas também a mitose e a citocinese. Gente, por que está perfeito? Por quê? Como é que, se a gente tiver problema na actina e miosina, como é que a célula vai se deslocar e ela vai conseguir se separar? Vai acabar caindo no mesmo limbo das plantas. Então, olha a planta, que interessante. A planta ela não tem actina e miosina, porque, obviamente, a planta não tem músculos. Então, assim, ela faz a divisão celular? Consegue fazer, consegue. Mas aí, na hora de fazer a citocinese, ela não consegue fazer. E aí, esse é o problema da planta, da célula vegetal para animais, essa diferença. A citocinese vai acontecer pela questão da actina e da miosina. Entendeu? Então, a actina e a miosina, elas vão estar responsáveis por isso. Certo? E lembrar que, obviamente, célula vegetal não vai ter. Então, aqui tá certinho. Tá? Então, se a gente impede a atividade na actina, isso já até caiu no Enem, pessoal, e quase todo mundo errou, tá? Se tiver algum problema ali na actina, na miosina, a gente não vai conseguir mais deslocar a célula, entendeu? Por meio dos túbulos. Agora, por exemplo, se a célula tiver um flagelo, ela consegue, entendeu? Que era bem a questão do Enem, isso aí. Vamos lá, 15. O acrílico é um polímero com propriedades biocompatíveis, que pode ser usado como cimento ósseo em procedimentos ortopédicos. O monômero formado do acrílico é o metacrilato de metila, tá? Opa! E sua estrutura é representada a seguir. Então tá aqui o metacrilato, né? E vamos lá, bem simples aqui. 15A. O acrílico é classificado como um polímero de adição. Gente, vamos lá. O que seria um polímero de adição? Tá? De onde é que vem esses polímeros, né, pessoal? Lembra que todo polímero ele precisa de quê? De um carbono vinila. Ou algo do tipo que consiga fazer com que ele faça as ligações. Então vamos botar aqui, ó.
polímero, para vocês verem, tá? Aquilato. Famoso acrílico, né? Então, por exemplo, olha que interessante. Ó. Tá aqui o mesmo o metilaquilato de metila, né? E olha só. Sempre, pessoal, quem vai ser atacado são os carbonos com a dupla, que a gente chama de carbono vinila, tá? Então, normalmente, para a formação de polímeros, a gente vai ter esses carbonos aqui com a dupla, no monômero. E aí, quando a gente quebra essa dupla, o que acontece? Cria-se uma necessidade de fazer uma ligação, tanto aqui quanto aqui nesse carbono, porque o carbono ele faz 4 ligações. Então, se a gente quebra essa dupla, a gente cria essa necessidade. E nessa de criar essa necessidade, se o coleguinha do lado também tem que estar com essa necessidade, a gente vai juntando no outro, formando um polímero, tá? Então tá aqui, ó, o metilaquilato de metila. Se a gente faz o polímero dele, a gente faz ali o polimetilaquilato, né, que é o acrílico, tá? Então entendam isso. O polímero ele vai sempre ser formado por meio da dupla. Então vai estar acontecendo um ataque bem aqui, ó. Tá? O acrílico é classificado como polímero de adição? Sim. Por que ele é de adição? Porque a gente vai somar um ao outro e aí essas duplas vão se desaparecer, né? E a gente vai conseguir ligar um no outro. Perfeito. Ele é um polímero de adição, a gente vai colocando um do lado do outro. Tá? Certinho. B. O nome da IUPAC do monômero formado do acrilato é 2-metil-prop-2-enoato de metil. Gente, vamos lá. Inclusive, fica o convite, né? Essa semana ainda eu vou estar fazendo uma aula de orgânica com vocês, quem tiver fraco em orgânica aí. Eu tinha feito uma aula de orgânica com vocês, se eu não me engano, na sexta, não foi um negócio desse? Mas vamos lá. Eu vou fazer outra já nessa semana após o carnaval. Quem quiser participar, eu vou avisar vocês no grupo. E aí, vamos lá, ó. Como é que a gente vai dar o nome desse carinha aqui, então, pessoal, hein? Ele é um éster, né, pessoal? Todo mundo consegue identificar que isso aqui é um éster? Ou não? E aí, de onde é que vem os ésteres? Quem é que vai me responder? Por meio de correação. Ácido carboxílico mais o quê? E aí, gente? Ácido carboxílico mais o que forma éster? Quem é que vai me responder? Álcool, né? Não, beleza. Vamos fazer uma aula de orgânica com vocês, hein? Vamos lá. Ó. Ou vocês estão cansados dentro do feriado também, né? Então, ácido carboxílico mais álcool, a gente vai formar sempre um éster, tá, pessoal? Não esqueça disso aí, pelo amor de Deus. Então, éster mais água, tá? Éster mais água vai ser formado por ácido carboxílico mais álcool, certo? E aí, pessoal, o que vocês têm que lembrar de ácidos carboxílicos, tá? Toda vez que o ácido termina em ico, o íon gerado por ele é o quê? Átomo. Não sei se vocês lembram disso. Então, na nomenclatura de ésteres, como é que funciona? O ico, ele sempre vai estar formando o quê? O íon átomo. Ou seja, a parte que veio do ácido carboxílico, ela vai ter que terminar com átomo, que é justamente o que está acontecendo aqui, ó. Ou seja, professor, como é que eu vou saber qual que veio do ácido carboxílico? É isso aqui, ó. Tá vendo esse ó? Tá vendo aqui? O que caracteriza um éster, pessoal? O éster ele vai ter aqui, ó, C dupla O e radical. Tá vendo? C dupla O e radical. Quem tá desse outro lado aqui, o radical, é sempre quem veio do álcool. Então, sempre o álcool ele veio daqui, ó. E o resto que veio do ácido. Esse resto do ácido, você vai sempre colocar no final da nomenclatura átomo. Então, quem essa cadeia aqui é? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, carbono 1, né? Na verdade é aqui, ó. Carbono 1, carbono 2, né? Então, no carbono 2 a gente tem aqui um grupo metil, tá vendo? O grupo metil é esse aqui, tá, pessoal? Pra vocês não confundirem. Então, aqui, ó. No carbono 2 a gente tem um grupo metil, então vai ficar 2-metil, prop. Por que prop? A gente tem aqui, ó, na cadeia principal, ó, um carbono, 2, 3, ó. Então, a cadeia do ácido é essa aqui, ó, principal. Tem 3 carbonos e um radical. Ou seja, no carbono 2 tem um radical metil, 2-metil. 3 carbonos a gente chama de quê? De prop. Então, prop. No carbono 2 a gente tem uma dupla, tem mesmo, tá? Então 2 em. E aqui ato. E o resto é o que, pessoal? O radical aqui só com um carbono a gente vai chamar de metila. Então, sempre quem veio do ácido vai terminar com ato. E sempre quem veio do álcool vai terminar com ila, que é como se fosse um radical. Tá? Pratique nomenclatura de orgânica, tá? Como eu falei para vocês, vou estar dando outra aula de orgânica aí para vocês, aproveitem, tá?
Vamos lá, continuando. Então, o nome da IUPAC do monômero formado do acrílico é 2-metil, prop, 2-etanoato metila? Sim. Tá? Nomenclatura de éster, bem tranquila essa questão também. Show de bola. Valeu. O metacrilato de metila, representado, está na conformação trans da isomeria espacial. Pessoal, assim como nos polímeros a gente vai sempre procurar o carbono vinil, quando a gente também está pensando em isomeria cis e trans, o que vocês têm que estar lembrando, tá? Como é que funciona a isomeria geométrica, tá? Cis e trans. Só mostrar para vocês aqui. Mas eu acredito que vocês já estão ligados, vocês são espertos. Ó. Então, isomeria geométrica cis e trans vai depender ou de um ciclo ou de uma dupla entre carbonos que a gente chama de carbono vinila. Então, por exemplo, ó, a gente precisa ter esses carbonos vinilas ou um ciclo para estar tá formando ali uma geometria, uma isomeria cis e trans, né? Então, olha só. Se a gente pegar esses carbonos ó, e observar que para o mesmo lado estão os de maior massa, então, por exemplo, ó, pega esse carbono aqui, ó, o de maior massa está em cima, o de menor massa está embaixo. Olha nesse outro aqui, o de maior massa está em cima, o de menor massa está embaixo, certo? E aqui a gente vai tá dando uma conformação cis, porque estão do mesmo lado, tá? Não é como o pessoal fala, né? Ah, sou hétero cis, né? O quê? Sou hétero do mesmo sexo, né? Agora, quando a pessoa é trans, é que ela tem um sexo biológico e ela se identifica melhor ela se identifica melhor com o sexo. Então, ela faria um trans ali, né? Mesma coisa. Então, seria o contrário, tá? Aqui é o mesmo esquema, ó, de maior massa de um lado, de maior massa do outro, então, no caso, que seria uma geometria trans. Então, sempre pega em referência um carbono, tá? Se as massas desses carbonos estiverem para o mesmo lado, as de maior massa, a gente vai tender a ser trans, ou a cis, né? E se tiverem de lados diferentes, trans. Certo? Aqui, às vezes, fica meio difícil de vocês visualizarem, mas é bem tranquilo também, ó. Sempre busca o carbono com a dupla. Então, obviamente, esses dois aqui, ó. Tá? Pegando esses dois aqui, que a gente consegue observar, né, pessoal? Olha só. Desse carbono aqui, a gente só tem 2 hidrogênios, ou seja, tanto faz. Agora, aqui, a gente tem um de maior massa em cima. Ó. Então, como aqui tanto faz, é hidrogênio, hidrogênio, né? E aqui também é um de maior massa, tá vendo? Então, esse carbono aqui, ó. O de maior massa está embaixo, e aqui também o de maior massa está embaixo. E o de menor massa está em cima, está em cima. Ou seja, isso aqui está com cara de ser um cis, né? Não tem nem como ser um trans, né? Ó, vamos ver lá. Todo mundo consegue visualizar? Como é que é hidrogênio para hidrogênio? Então, o maior e menor não tem diferença. Então, acaba sendo cis mesmo aqui, tá? Cis. Então, o metacrilato de metila representado está na conformação trans? Não, é cis. Né? D. Na estrutura do monômero, são observados 2 carbonos de hibridização sp2 e 2 carbonos de hibridização sp3. Tá? Depois vou dar uma aula melhor para vocês de hibridização, mas eu quero que vocês saibam esse macete aqui da vida. Tá? Se eu tiver, pessoal, o seguinte, ó, 2 duplas, ou uma tripla, uma simples. Então, se eu tiver 2 duplas, ou uma tripla com uma simples, a minha hibridização vai ser o quê? SP. Tá? Então, se eu tiver 2 duplas, uma tripla, uma simples, a hibridização é SP. Deixa eu pegar outra cor aqui. Ó. Se eu tiver um carbono fazendo uma dupla e 2 simples, a hibridização dele sempre vai ser o quê? SP2. E se ele estiver fazendo 4 ligações simples, a hibridização dele é o quê? SP3. Tá? Então, SP é quando ele fica linear, ou seja, 2 duplas ou uma tripla, uma simples. SP2 é quando a gente tem uma dupla e 2 simples. E SP3 é quando tem 3 simples. Tá? Aqui na questão ele fala o seguinte, ó. Na estrutura do monômero, são observados 2 carbonos de hibridização SP2 e 2 carbonos de hibridização SP3. Então, vamos lá ver. Ó, primeiro, esse carbono, vamos botar um por um aqui, ó. Vou tirar essas coisas aqui.
Botando um por um aqui, pessoal, vamos lá. Eu vou até colocar de outra cor, a gente vai riscar e vocês vão me falar se esse carbono é SS, SP. Cadê vocês? Vocês estão muito calados. Pronto, isso aí. Vai lá, Volney, me ajuda aí, ó. Dá um zoom aqui, ó. Esse primeiro carbono aqui, ó, que eu estou circulando, ele vai ter hibridação sp3, sp2 ou sp? Esse primeiro aqui. O que vocês acham? Ajuda o colega, galera. Vamos lá, falem aí. SP. Pensa, ó. Ele está fazendo 4 ligações simples, ó. Isso, ó. Visualiza, Volney, olha só. É um carbono fazendo 4 ligações simples. sp3, exatamente. Tá. Agora vamos lá, pro próximo. E esse aqui, galera, que eu circulei agora aqui, ó. Ele faz uma dupla e 2 simples. Ele vai ser o quê? Esse aqui agora, ó. sp2, isso aí. Boa. Agora aqui, ó, de novo, esse outro cara aqui vai ser quem? O outro que eu circulei. Falei Genilson, também, né, Genilson? Também é sp2 aqui. Isso. Boa. Agora os da ponta aqui, pessoal, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui também é sacanagem, ó. Esse outro aqui também é o quê? Fala aí, Maria, pra mim. Esse outro aqui, ó. Também é SP2. E, ó, SP2, ó. Por quê? Ele faz uma dupla bem aqui, ó. Sacana, né? E por fim, aqui, né? SP3. Então, na real, pessoal, a gente tem 2 SP3 e 3 SP2. Todos conseguiram visualizar? Então, a gente vai ter 2 carbonos SP3 e 3 SP2. Olha a questão que ele coloca. Na estrutura do monômero, são observados 2 carbonos sp2 e 2 carbonos sp3. Não, são 3 carbonos sp2. Foi por pouco aqui, então. Hein? Corta aqui. 3. Certo? Caso aqui falso. Show, galerinha? Vocês estão sabendo. 16. O nitrato de amônio é utilizado principalmente em fertilizantes de nitrogênio, em culturas de leguminosas. Vocês sabem, né, pessoal, que as leguminosas, elas são as únicas capazes de pegar o nitrogênio gasoso e armazenar, ou seja, fixar ele, né, na raiz, no solo. É bem louco isso aí. Então, quem vai fazer isso, pessoal, são as bactérias das raízes das plantas leguminosas. Tá? Então, olha só. O nitrato de amônio é utilizado principalmente em fertilizantes de nitrogênio, em culturas de leguminosas, né? Diz a Sociedade Francesa de Química. Porém, em determinadas condições, pode ser um material explosivo, como ocorreu em Beirute, na capital do Líbano, em 2020. A respeito do nitrato de amônio, assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos lá, pessoal. Nitrato, pessoal, vamos lembrar. Lembra que tudo que termina com ato, ele vem de alguma coisa que vem do íco, ou seja, o ácido nítrico. Ácido nítrico, pessoal, é quem, né? HNO3. Certo? HNO3. Esse é o ácido nítrico. Esse ácido, né, quando ele forma um íon, ele vai formar um nitrato, ou seja, NO3. Tá? Nitrato. No caso, mais um, né? E aí? Menos, né? E aí, esse nitrato, pessoal, ele vai se juntar com quem? Com amônio. Amônio, não é amônia. Quem é o amônio? O amônio, pessoal, ele vai vindo da amônia, que é o NH3. Essa amônia, ela vai ganhar um próton e vai formar o amônio. NH4+. Tá? Amônio. E aí, olha que louco. O nitrato, ele é -1, o amônio é +1. Então, os dois vão se juntar e vão formar o quê? NH4. Lembra, né, pessoal? Por exemplo, o positivo ele sempre fica primeiro e o negativo depois, né? Então, NH4, NO3. Esse é o nitrato de amônio. Tá? Outra coisa também que vale lembrar é o seguinte, pessoal. O ácido nítrico, tá? E o amônio, eles vão ter o quê em comum? Eles são monovalentes, certo? E vamos lá. Questão 16. A respeito dele, né? O nitrato de amônio
pode ser fabricado pela reação do hidróxido de amônio e ácido nitroso? Pode. Esse amônio ele também pode ter vindo do quê? Em vez da reação da amônia com o H+, deixa eu ver. Nitrato de amônio pode ser fabricado pela reação entre hidróxido de amônio e ácido nitroso. Não daria para ser ácido nitroso. A Sírio entendeu também. Por que não daria para ser ácido nitroso? Porque teria que ser ácido quê? Nítrico, né? Acabei de falar aqui, ó. E essa parte aqui, pessoal, de... Cadê? Hidróxido de amônio. Por quê, né? Obviamente, pessoal, para a gente fazer com que um ácido reaja para formar esse íon, ele tem que reagir com a base, né? Então, por exemplo, a síntese de amônio ela pode vir pela adquirir esse próton? Pode, mas esse amônio ele também já pode estar em forma de hidróxido. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, NH4, OH, e botar para reagir com ácido nítrico, né? HNO3, vou estar formando o quê? A água, mesma coisa, a água mais NH4 e NO3. Certo? Então aqui poderia se fosse ácido nítrico, como é o nitroso falso. Tá? Na B. Aí, pessoal, vai um esquema para vocês. Tá? Questões de reações químicas, muitas delas se mata por isso aqui, ó. Às vezes nem precisava ter feito a reação toda, nem precisava saber de onde é que vem, tá? Vocês poderiam ter matado por isso aqui, ó. Aí eu vou ensinar um macete para vocês, ó. O ICO, até colocar de outra cor. Ficou tudo vermelho. Mas vamos lá. Ó, por exemplo aqui, ó, ele não coloca que é o nitrato de amônio, átomo. Então esse ato, ele sempre vai vir do ICO, como eu falei para vocês, tá? Ato, eto e ito. Tá? O ato, ele vem do ICO. O eto vem do uso. Ou do ICO, foi mal. Hídrico. Hídrico. E o ito vem do uso. Então, por exemplo, se você visse aqui o uso, você sabendo o que é ato, você já marcava errado, sem você ter que saber a reação e tudo mais. Entenderam? É isso que eu quero que vocês saibam. Isso aqui cai demais no nível, a questão do uso, do hídrico, do ico, tá? Vamos para a próxima, ó. O nitrato de amônio apresenta 35% de nitrogênio em sua composição. Vamos lá, ó. Quem é nitrato de amônio? Esse cara aqui, né? Ó. NH4 e NO3. Certo? Não sei se vocês sabem, se vocês forem vir aqui para o final da prova, olha só. A gente encontra a tabela periódica. E nessa tabela periódica vocês conseguem achar o número atômico de massa. Sendo que a massa está embaixo e o número atômico em cima, né? Então, por exemplo, o nitrogênio está bem aqui, ó, na família 15, número 7, número atômico 7. Nitrogênio tem massa 14, hidrogênio tem massa 1, né? Oxigênio tem massa 16. Então, vocês vão pegar a massa deles e vão calcular a massa molecular do nitrato de amônio. Então, tá aqui o nitrato de amônio, vocês vão calcular a massa dele. Vamos me ajudar, então, pessoal? Olha só. A gente tem aqui, ó, NH4. O N vale quanto? Que eu falei para vocês agora ali. 14, né? Então, vou botar aqui, ó, 14 mais 4 hidrogênios. Cada hidrogênio vale 1, ou seja, mais 4, que são 4 hidrogênios, mais 4, mais outro nitrogênio, né? Nitrogênio tem massa 14, vou botar aqui mais 14, mais 3 oxigênios. Cada oxigênio é 16, né, pessoal? Se eu fizer 16 vezes 3 dá quanto? Muito bem, 48, né? Então aqui, ó. Gente, vamos lá. Se eu pegar aqui e somar tudo isso aqui, vai dar quanto? Quanto que vai dar a massa molecular dele? Pera, professor, eu tô fazendo aqui. Faz aí. Ninguém? Aê, 80, boa.
Então, a massa total dele é 80. Como é que a gente vai saber se 35% é nitrogênio? O que a gente faria, André? Fala para mim. Só pegar e fazer assim, né, Andrezão? Olha lá, 80, ó. É quanto? Fala para mim, 100%, não? E a parte que tem nitrogênio é só aqui, ó. Esse e esse, ou seja, 14 mais 14, que dá 28. Então, 28 está para X. 28 vezes 100 dividido por 80 vai dar quanto? Vamos botar aí, ó. 28 vezes 100 dividido por 80. Corta o 0 com 0. Quase. Isso, 35, exatamente. Obrigado, Ana Carolina. 35. E vamos lá. O nitrato de amônio apresenta 35% de nitrogênio em sua composição? Certo ou errado? Yes, certo. C. O ânion, né, que é o íon negativo, do nitrato de amônio, apresenta uma geometria trigonal plana. Vamos lá, pessoal. O ânion nitrato. Pô, essa é boa essa questão. O ânion nitrato, ele vem aqui do ácido nítrico, certo? Como é que esse ácido nítrico se comporta? Vocês lembram que o nitrogênio, ele faz o quê? Ele faz 3 ligações. Além disso, ele tem uma nuvem eletrônica, certo? O nitrogênio tem isso. Então, como é que ele consegue estar ligado a tanta coisa assim? Olha só que interessante. Esse nitrogênio aqui ele vai acabar fazendo uma dupla e uma dativa, então vai ficar mais ou menos assim. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Uma rabiscada ali. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Antes, ele era assim. Imagina que tinha um hidrogênio bem aqui, ó. H, ó, bem aqui, ó. H, entendeu? E aí, o ácido nítrico, ele seria assim, só que com hidrogênio bem aqui, onde está esse menos. Ó. E aí, quando ele perde esse hidrogênio, ele fica com essa conformação. O que eu estava falando para vocês, o nitrogênio, ele faz só 3 ligações. Ou seja, a mais que isso, ele faz por meio de ligações o quê? Dativas. Então, o nitrogênio, ele tem aqui uma nuvem eletrônica. Ó, pronto, aqui, ó. Você entendeu? Aqui é o nitrogênio normal. Ele vai fazer 3 ligações e tem um par de elétrons não ligantes. Porém, pessoal, aqui nesse caso, ó, imagina que ele já fez uma dupla e uma simples. E aí não tem como mais ele fazer nenhuma outra ligação. Esse par aqui de elétrons, ele vai poder interagir com o oxigênio, tá? Ou seja, ele vai emprestar um par de elétrons para o oxigênio. O oxigênio não vai dar nada em volta. E aí a gente vai fazer uma ligação dativa. Vamos lembrar, pessoal, qual que é a diferença da ligação dativa para covalente. Na dativa e na covalente, a gente vai estar fazendo uma ligação entre ametais, né, em ambas. Porém, na covalente, a gente tem um compartilhamento de elétrons. Na dativa, eu vou simplesmente emprestar meu par de elétrons para o coleguinha, sem ao menos ele me dar nada em volta. Entendeu? Então aqui, ó, o nitrogênio, fique claro isso, ele faz uma dupla e 2 simples. E aí, pessoal, na questão de geometria, o que eu quero que vocês entendam, tá? Sempre que eu tiver uma dupla ou uma tripla, a figura fica o quê? Plana. Entendeu? Então não teria como eu fazer uma figura piramidal, porque a gente tem essa dupla bem aqui, ó. Então eu acabaria fazendo uma figura trigonal plana e não piramidal. Pela dupla e também pela questão que eu perdi meu par de elétrons. Então, tanto o par de elétrons como as ligações simples vão contribuir para que as coisas entortem. Então, por exemplo, olha aqui, ó. A dupla que ele segura. Só que como a outra não é dupla, vai entortar por causa desse par, ó. Entendeu? Então aqui já está meio que com a resposta, né? Se fosse a amônia, ela teria uma geometria piramidal pela questão do par de elétrons e pela questão das ligações simples. Porém, como a gente está em forma de nitrato, né, que é dessa forma aqui mesmo, a gente vai ter uma dupla, uma simples e uma dativa, e aí nessa a gente faz uma figura plana. Tá certo, pessoal? Então, o ânion de nitrato de amônio apresenta geometria trigonal plana, certo ou errado? Certo demais, né? Certo, certo, certo. 16. Quando o nitrato de amônio é dissolvido em água, gera um pH maior que 7. Pessoal, vamos lá. Compostos nitrogenados, entendam isso, são compostos básicos. Então, por exemplo, quem nunca ficou com aquele cheirinho de limão, ou de limão não, cheirinho de alho na mão, né? E aí, como é que a gente tira cheiro de alho da mão? Com limão. Vai lembrar que o alho, pessoal, ele faz o quê? Ele é um... Lembra que a gente estava falando agora das reservas das plantas, né?
Então, o alho a gente faz essa reserva, só que quando a gente faz essa reserva em plantas leguminosas, a gente acumula muito nitrogênio. Porque lembra que eu falei para vocês que as bactérias das plantas leguminosas, elas são capazes de captar nitrogênio atmosférico e sintetizar ali o que eles precisam, né? No caso, eles armazenam no solo, armazenam também na própria planta. E aí, olha que loucura. Quando a gente faz esse nitrato ser fixado ali, acaba que muitos compostos nitrogenados ficam nessas frutas. Então, por exemplo, fruta, legumes, né? Então, assim, o pH de compostos nitrogenados, vai lembrar disso, são sempre bases, tá? Então, a amina, a amida, são sempre bases, tá? Lembrar disso aí. E aí, assim, base, pessoal, bases são acima do pH 7, né? Como está escrito aqui. Ok. Tá? Isso para compostos nitrogenados. Porém, pessoal, aquele está em forma de sal. Tá? Então, lembrem disso. O alho, ele é básico. A cebola, ela é básica. Esses compostos nitrogenados são bases. Tá? São bases para Broston de Lauren. Tá? Porém, em forma de sal, eles neutralizaram. Porque, olha só, o ácido nítrico, olha que interessante. O ácido nítrico, ele é um ácido o quê? Forte. E o hidróxido de amônio, por exemplo, é uma base fraca, tá? Os compostos nitrogenados, como amônia, amina, amida, todos eles são compostos básicos, porém são bases fracas, entendeu? Então, olha só, quando a gente pega um ácido forte, lembra que todo ácido termina em ico, a não ser o ácido carbônico, ele é um ácido forte, então o ácido nítrico é forte, pô. O fraco é o nitroso. Então, o ácido nítrico é forte. O hidróxido de amônio, ele é fraco. Ou seja, quando a gente mistura, pessoal, um ácido forte com uma base fraca, a gente forma um sal o quê? Lembra aí, Ana? Fala pra mim. Quando a gente mistura ali um ácido forte com uma base fraca, a gente gera um sal o quê? Sal... Quem vai falar? Básico, pessoal. Pensa, ó. Ácido forte com base fraca gera um sal. Ou básico não, foi mal. Ácido. Foi mal. Então, ó, ácido é forte, a base é fraca, o sal vai ficar com a característica do forte. No caso, o sal ácido, né? Se fosse, por exemplo, o contrário, a base fosse forte, o ácido fosse fraco, aí a gente formaria um sal básico. Então, sempre o forte prevalece. Se os dois forem fortes, a gente neutraliza por completo e aí fica neutro. Se os dois forem fracos, a mesma coisa. Show, pessoal? Tranquilo? Ou seja, nitrato de amônio é o quê? É um sal ácido. Isso. Volney, não vai neutralizar pelo quê? Ó? Lembra do seguinte. Ácido que termina com ico é forte. Tá? E compostos hidróxidos de bases como amônia, amônio, são sempre bases fracas, tá? Então, amônia e amônio são bases fracas, tá? O fraco com forte não neutraliza, entendeu? Aí que vem a pegadinha. Se não neutralizou, então vai formar um sal ácido. Então, o ácido, pessoal, é abaixo de 7 e não acima de 7. Era para ser abaixo aqui. Show? Falso. Beleza, pessoal? Esse é um dos assuntos que mais cai na Unir, que é o quê? Reações químicas e inorgânica. Então, inorgânica e reações químicas cai pau a pau ali com orgânica também, para a prova da Unir, tá? Lembrando que a gente vai estar fazendo várias aulas de revisão em cima desses assuntos aí. Eu vou encher ainda muito o saco de vocês. De boa, meu povo, tranquilo? O que vocês acharam? A gente ter aula no feriadão, bom demais, né? Privilégio de dar aula aí. De boa, pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Tranquilo, deu para entender a proposta de hoje. Top demais, galera, bom demais. É bom que dá uma motivada para vocês ir no feriadão, né? Vir aqui assistir uma aula, né? Show, galera. Gente, vocês são uns guerreiros, viu? Muito obrigado aí. Se alguém quiser levantar mais alguma dúvida, algum ponto aí, podem me chamar. Se não, muito obrigado. A aula de hoje foi isso. Tá? Lembrando que quinta-feira nós vamos ter aula também normalmente, tá? Vou estar passando cada vez mais avisos para vocês. Toda dúvida que vocês tiverem, pessoal, vocês tirem dúvida comigo, pô. Tiverem dúvida no conteúdo, dúvida nos estudos, manda mensagem pro prof, que ele na hora ajuda vocês, tá? Obrigado, Malu, vocês que são demais, a Ana Beatriz também, sempre presente, a Ju, a Caroline. Obrigado, gente. Obrigado, Mari. Obrigado, André. Valeu, Volney, tamo junto.
Genilson também, valeu demais. Obrigado, Amandinha. Valeu, Laís. Obrigado, Camila. A Camila também conseguiu entrar agora, né, Camila? Bom demais, tá? Gente, brigadão, viu? Um bom descanso para vocês. Qualquer coisa me chame mesmo, viu? Abração, um beijo. Falou, valeu.